esse órgão que deve ser tão científico, tão fundamentado, tão justo e igual para todos, nesse aspecto acaba falhando, né, com a sociedade no geral. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Com quase 10 anos de experiência na indústria da cannabis medicinal, a USA Hemp dá mais um passo rumo à inovação e agora é a USA Hemp Pharmaceuticals, reforçando o compromisso em atender a crescente demanda por tratamentos à base de cannabis com o mais alto padrão farmacêutico. Pioneiros no cultivo de cannabis medicinal com práticas 100% orgânicas, a USA Hemp Pharma controla toda a cadeia de produção para garantir produtos seguros, eficazes e de qualidade incomparável. Com foco em pesquisa clínica avançada e evidências científicas sólidas, a empresa segue elevando os padrões de tratamentos medicinais com soluções que respeitam a segurança e o bem-estar dos pacientes. Para conhecer mais, acesse usahempbrasil.com. USA Hemp Pharmaceuticals. Inovação, qualidade e compromisso com a saúde. Do cultivo à pesquisa, oferecendo o melhor em soluções terapêuticas. No episódio de hoje, você vai ouvir um papo elucidativo que eu tive com a farmacêutica Carol Dias sobre o imbróglio que impede que a cannabis esteja nas farmácias de manipulação, embora elas sejam autorizadas a trabalhar com todas as plantas, e também com outras substâncias barra pesada, como benzodiazepínicos e opioides. É inacreditável que a Anvisa ainda proíba a maconha nas farmácias de manipulação como se fosse urânio enriquecido, coisa que a gente sabe que está longe de ser. O STF concorda com a gente e na semana passada formou maioria para que a questão seja analisada pelo tribunal, em resposta a um número crescente de ações que as farmácias de manipulação estão levando para a justiça para garantir o seu direito a trabalhar com a erva. É isso, espero que você goste do episódio de hoje. Carol Dias, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. É uma honra ter você aqui com a gente, essa mulher estudiosa, farmacêutica porreta, que atua na linha de frente na conquista dos avanços da ciência canabinoide e também na expansão da cannabis como um todo no Brasil. Carol, bem-vinda novamente. Obrigada, Anitta, pela oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Espero que esse papo seja bem legal e que a gente consiga agregar muito para quem vai ouvir a gente. Com certeza vai agregar muito, você tem muita coisa para contar para a gente. Tem essa questão do STF, que está julgando a cannabis nas farmácias de manipulação. A gente já vai entrar nisso, mas antes, quando a gente fala da importância do farmacêutico dentro da cannabis, a gente está falando do quê, Carol? Onde é que os farmacêuticos podem atuar? Qual é o lugar mais comum para esse profissional? Bom, a gente vê muito se atrelar o farmacêutico, principalmente a produção, de derivados de cannabis nos mais diversos aspectos, seja medicinal, cosmético, enfim, nas diversas variações. Porque a gente entende esse papel também na indústria de medicamentos, Mas quando a gente vem para o mercado da cannabis,
E também desmistificando um pouco a nossa profissão, que é muito atrelada à parte mais técnica, a gente tem uma atuação muito forte na relação com o paciente também, né? Porque a gente está ali naquela ponte entre o produto que ele vai utilizar e a terapia que ele vai realizar. Então, a gente, além da produção em si, né, para aqueles que estão nesses aspectos e se tratando de cannabis, principalmente associações, indústrias, atrelada ao controle de qualidade, essa questão mais burocrática de documentação técnica, enfim, a gente fica muito nessa parte. Mas o que eu vejo de muito relevante, principalmente pela falta de educação sobre o tema, né, é essa orientação mais direta, esse acompanhamento ao paciente que recebe aquele produto das suas mãos, né, e a construção científica, no sentido de pesquisas, no sentido de compilação de dados. A gente não tem atualmente bulas sobre esse tema, então a gente acaba precisando correr atrás disso para saber orientar bem aqueles pacientes que a gente tá tratando, né? E, Carol, tem um pessoal que acha que a medicina canabinoide devia ser especificamente ensinada para médicos, né? Que, assim, é contra qualquer outro tipo, sei lá, farmácia, veterinária, fisioterapia. Todos esses profissionais, segundo alguns pontos de vista, tinham que ficar de fora do aprendizado, da ensinança da cannabis. Você concorda com isso? Ou qual é o seu ponto de vista? Bom, do meu ponto de vista e também por toda a experiência que eu tenho, principalmente nessa parte de atendimento e acolhimento, eu vejo que esse universo ele é muito mais amplo do que uma simples prescrição, né? A prescrição ela é muito importante porque é a partir dela que você vai acessar o produto, mas se você não acessa o produto com acompanhamento, se você não acessa o produto com um profissional próximo de você para te ajudar, essa terapia pode acabar não sendo tão efetiva, né? E quando a gente tem um corpo de saúde deficiente desse conhecimento, fica muito mais difícil de trabalhar essas questões, inclusive de educação no sentido da prescrição, porque você é um profissional que recebe uma prescrição, recebe um paciente, você não consegue interpretar o que aquela prescrição está querendo dizer, se ela tem uma posologia adequada, porque a gente sabe, principalmente para essa terapia, que a questão da posologia ela é muito importante para o sucesso terapêutico, né? Então, inclusive o que eu vejo dessas profissões que estão lutando por prescrever também, é que em alguns casos, no meu ponto de vista, faz muito sentido. O nosso sistema de saúde ele é muito deficiente de prescrições assertivas, de prescrições acompanhadas, de prescrições racionais, né? O nosso sistema, no geral, ele é muito deficiente disso, não só se tratando de cannabis. Já o uso irracional de medicamentos é um grande problema mundial. Então, se você restringe uma parcela de profissionais que vai poder atuar nisso, que vai poder prescrever nesse sentido, você está restringindo o acesso à saúde. A gente sabe que hoje em dia nem 3% dos médicos no Brasil prescrevem cannabis medicinal e esse é o problema, porque é uma parcela pequena de profissionais, nem todos os profissionais querem estudar sobre isso, a gente luta muito para essa educação chegar, né, para esses profissionais, enquanto tem outras profissões querendo se especializar, alcançar esse espaço e fazer a diferença, né? Então, assim, no cenário atual que a gente tá e que a gente tem no mundo, eu vejo que qualquer profissão da saúde em que o profissional queira se capacitar para isso, né, que tenham critérios específicos, não fazer de qualquer jeito, fisioterapeuta vai prescrever, então qualquer fisioterapeuta pode prescrever. Não é assim, porque nem para médico deveria ser assim, né? A gente precisa de uma base para entender como tudo funciona, para assim gerar uma prescrição, um acompanhamento correto. Então, o que eu vejo é a definição de critérios. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer
um curso prático, um estágio, uma especialização, uma qualificação final, não sei, um exame, uma prova, enfim, para que esses profissionais também consigam alcançar esse espaço que vai favorecer, no final de tudo, a nossa sociedade, né? Que vai ter mais acesso ao que ela realmente precisa, que é de um cuidado mais aproximado. Total. E, Carol, conta um pouco pra gente da sua trajetória, né? Que você já teve em associação, agora você está empreendendo na Cannabinote. Atualiza a gente um pouco do seu caminho. Bom, o meu caminho nesse cenário, ele foi bem engraçado. Assim, eu digo engraçado hoje porque eu já tô aqui, né? Mas o que eu falo muito para os meus colegas também é um mercado em que a gente tem que, antes de tudo, buscar conhecimento, né? Porque como nós temos pouquíssimos profissionais qualificados para isso, se a gente se dedica, se a gente estuda, e se a gente expõe, se a gente chega falando que você sabe, olha, eu tenho habilidade disso e disso nesse mercado, então isso facilita muito, porque no meu caso, eu sempre tive um sonho de continuar nessa carreira acadêmica quando eu saí da universidade, então eu fui buscar em outros locais essas oportunidades, consegui uma oportunidade, na época, trabalhando com fungos, no mestrado lá na Unifesp em São Paulo, e eu não me identifiquei com aquilo que eu estava fazendo, então, para mim, foi uma frustração de algo que eu já vinha trabalhando há um tempo, e quando eu consegui alcançar o que eu queria, não era o que eu queria. Então, eu retornei para Paraíba, que é onde eu moro atualmente, e comecei a pensar em o que eu posso fazer de diferente na minha profissão, porque o que eu vejo atualmente não me satisfaz. Era esse o sentimento que eu tinha. Então, eu passei mais ou menos uns 8 meses sem trabalhar em nada, apenas estudando sobre cannabis medicinal, que foi de tudo que eu vi de espaço para eu fazer a diferença na vida das pessoas com o conhecimento que eu poderia adquirir. E na época que eu consegui um emprego que não era na área, mas que eu estava precisando muito, eu fiquei, não, eu vou nesse, mas eu vou continuar estudando e vou buscar uma oportunidade nisso que eu pretendo seguir, né? Você queria entrar na cannabis, você tinha isso muito tinha claro. Muito claro. Então, apesar de estar no emprego como farmacêutica, na época me apareceu uma oportunidade de ser acolhedora numa associação e eu falei, não, eu vou. Eu preciso dar um passo para trás para conseguir alcançar o que eu quero, que é levar essa terapia para mais pessoas. Então, foi nesse momento que eu fui ser acolhedora e nesse espaço eu consegui perceber quais eram as lacunas que o farmacêutico poderia preencher dentro de uma associação e fora dela, porque no meu caso eu trabalhava com dispensação dentro de uma associação. E a partir dali eu comecei a perceber essas prescrições, como elas chegavam, como se dava o fluxo da terapia daquele paciente. O paciente gastava uma grana que ele não tinha para alcançar essa terapia e por falta de acompanhamento e de uma prescrição assertiva, ele passava meses lutando para alcançar aquele resultado que ele achava que ia conseguir muito rápido. Então, eu comecei a perceber que o profissional que está perto acompanhando aquele paciente no ajuste de dose, no incentivo aquele paciente a buscar uma terapia também não medicamentosa, eu melhorei bastante com os olhos, me sinto muito mais disposto. Sim, mas como eu aplico isso na minha prática? Será que agora eu consigo fazer uma atividade física? Será que agora eu consigo me dedicar a um esporte que eu deixei para trás? Então, tentar resgatar na vida desse paciente outras possibilidades. E foi aí também que eu comecei a ver os espaços também na produção, dentro dessas associações, no controle de qualidade, na manutenção de uma documentação técnica, a padronização de processos que são muito importantes para a segurança do produto final. Mas também como isso poderia ser desenvolvido no âmbito do SUS, por exemplo, quando esse medicamento chegar. Quem vai acompanhar esse paciente? Quem vai montar esses protocolos de atendimento? Para qual condição clínica ele vai chegar e qual é o tipo de produto mais indicado para essa condição? Porque a gente sabe que há variações, né, de tipos de produtos serem mais assertivos para cada condição e não achar que a gente vai usar um produto só e vai dar certo para tudo.
porque a gente pode acabar não alcançando o que se espera e colocando à prova essa ciência que já é muito consolidada, mas só por falta de conhecimento e acompanhamento, né? Eu vou querer falar disso mais lá pra frente, né? Porque esse é um tema super importante, mas assim, focando na sua trajetória, assim, eu queria entender, assim, numa linha do tempo. Você entrou... Então, o primeiro trabalho que você teve com cannabis foi numa associação de pacientes, é isso? Isso, na associação de pacientes, como acolhedora, fazendo toda essa questão de análise de receita, de laudo, a organização de cadastros, enfim, acolhimento mesmo mais próximo, né? Então, depois eu passei a ser farmacêutica nessa mesma associação e continuei, que foi na Abrace, e continuei também nessa parte de acolhimento, só que num acolhimento mais focado numa parte de mais técnica, né? Entregando o produto na mão do paciente, orientando como usar, como armazenar, possíveis efeitos adversos, o que ele poderia esperar, né, de prospectiva para esse tratamento. Então, a partir daí, eu também comecei a empreender no que é do meu conhecimento, né? Oferecendo esse serviço de análise de dados, principalmente dados científicos, né, para a gente construir agora na Cannabinote uma base mais sólida de conhecimento científico que possa dar uma segurança maior para esses prescritores que estão sendo formados agora ou aqueles que já estão no mercado, mas se querem se respaldar cientificamente para uma prescrição mais segura e também dentro desse próprio sistema, dessa própria plataforma, acompanhar esses pacientes semanalmente, mensalmente, a partir de um fluxo de formulários de monitoramento que a gente desenvolveu para ter um índice de qualidade de vida desse paciente e uso da terapia canabinoide, né? Em complemento a isso, eu dou cursos, né, de capacitação para esses prescritores, para farmacêuticos que queiram atuar no mercado e não sabem bem como se encaixar nesse meio, né? Então, atualmente eu estou mais nessa parte educativa mesmo. Qual você acha que é a maior lacuna, assim, na formação do profissional de farmácia, quando a gente está falando de cannabis, assim, o profissional, sei lá, o recém-formado, o que ele vai precisar ainda aprender, o que ele ainda não tem de informação? É tudo, né? É tudo. O que eu falo sempre de início, é o sistema endocannabinoide, porque se a gente não entende ele, a gente pode entender tudo sobre a formulação, como eu extraio, como eu manipulo, como eu invaso, como eu rotulo, mas se eu sei que tem outro farmacêutico lá na ponta que precisa entender também como esse produto atua no corpo, eu preciso saber do sistema endocannabinoide, né? Antes de tudo, para entender o funcionamento. E após isso, o que a gente já estuda em farmacotécnica, por exemplo, que a gente já tem um amplo conhecimento, né? Sobre produção, sobre manipulação, mas também entender que essa terapia ela não funciona como os alopáticos que nós farmacêuticos estamos acostumados a dispensar, né? Qual que é a maior diferença? A questão da posologia mesmo, assim, com medicamentos alopáticos a gente trabalha com faixa terapêutica, em que a gente tem a menor dose para gerar efeito, a maior dose para gerar efeito, a subdose, que já seria a dose de toxicidade, né, desse produto, e a sobredose, na verdade, e a subdose, que é aquela que não gera efeito. E geralmente, para medicamento alopático, isso já é muito bem definido. Então, para a maioria dos indivíduos, nessa dose, vai ser esse efeito que vai ser gerado. E muito disso já é prescrito, né? Você vai tomar a cada 12 horas X gotas, X miligramas, já é bem estabelecido. Para cannabis, não. A gente também recebe muita receita de prescritor que se aventura a prescrever e quer prescrever igual medicamento alopático. Uma gota por quilo, ou então pela idade.
E aí você, farmacêutico, também tem que ter a sensibilidade, entendendo o sistema endocannabinoide, entendendo a terapia, de pegar uma prescrição dessa, de um paciente que vai iniciar a terapia agora, e já tem uma prescrição de 2 ml, está muito fora do que é correto, o que é mais assertivo, né? Então, a gente tem a sensibilidade de perceber isso e tentar conversar com esse prescritor. Não que a gente vai interferir, dizer, não vai ser assim, mas a gente também na dispensação tem a responsabilidade de se certificar de que aquilo está correto. Porque, pode ser um erro de digitação, ele queria botar 2 gotas e botou 2 ml, por exemplo. Ou então ele não tem o conhecimento de que com essa terapia não é a questão do peso que é levado em consideração. Então a gente também tem esse feeling de entender bem o que está sendo proposto para esse paciente, né? E hoje em dia tem muito colega seu que não sabe nem dispensar, né? Esse tipo de produto, que não sabe orientar. Qual que é a realidade hoje dos farmacêuticos em relação a cannabis, assim? É uma realidade dessa forma que você está falando. Inclusive, ontem eu estava dando uma pesquisada em uns artigos e eu encontrei um artigo que estudou justamente isso. Se o farmacêutico estava preparado para atender essa demanda. Não é nem um estudo brasileiro. E ele vê em vários países esse preparo, né? É o que eu vejo muito. Eu tenho alguns grupos de farmacêuticos, no geral, em que é daqui da Paraíba, em que quando eles recebem prescrições, a letra tá ruim, algo do tipo, eles mandam no grupo e a gente vai tentando ajudar o colega nisso. E é muito frequente essa demanda, né? Eles não sabem tanto essa questão da interpretação que eu acabei de falar, e será que essa dose está muito alta, ou então o médico prescreveu 5 frascos aqui na receita. Será que eu posso dispensar? Porque atualmente a cannabis no Brasil ela é dispensada a partir da portaria 344, que é a de psicotrópicos mesmo. Então, a gente tem para as farmácias, né, que são farmácias comerciais mesmo, que é para onde essa regra vale, digamos assim, a dispensação de produtos isolados de CBD ou com THC até 0,2% naquele talonário azul, que é a receita azul que a gente chama. Então, para ele, a gente precisa que seja nessa receita e que seja dispensado o produto por, no máximo, 60 dias de tratamento. Então, aí já pegou a questão de um produto que ele é líquido, que a quantidade de gotas varia de fabricante para fabricante, então ele tem que ainda, após isso, calcular a partir de quantas gotas vem no frasco, quanto ele pode dispensar, que não ultrapasse 60 dias, para ele não correr o risco de ter uma penalização legal, né, na profissão. E para aqueles produtos que são com THC acima de 0,2%, o receituário amarelo, em que só pode ser dispensado para 30 dias de tratamento. Então, muitos deles têm essa dúvida, que é uma dúvida básica de balcão, né? Aqueles que estão na farmácia hospitalar, que chega um paciente que usa esse tipo de medicamento e precisa ficar internado. Será se ele conhece das interações medicamentosas? Será se ele sabe se esse tipo de óleo ele pode ser utilizado através de uma sonda? É isso. Carol, tô amando aqui o papo, entender melhor, porque eu também não entendo nada, né? Nem da profissão em si, do farmacêutico, mas assim, você tá dando aqui uma aula. Agora a gente vai pro intervalinho, mas daqui a pouco a gente tá de volta, então fica com a gente. A cannabis medicinal está revolucionando diferentes áreas da saúde e setores profissionais. Farmacêuticos, veterinários, dentistas, médicos e até advogados estão encontrando novas oportunidades ao explorar os potenciais terapêuticos e jurídicos da cannabis. Desde a formulação de medicamentos personalizados, o cuidado com os animais e pacientes humanos, até a regulamentação e direitos, esse campo oferece um mercado em plena expansão. Especialistas preparados para atuar com cannabis medicinal se destacam em suas áreas e trazem novas soluções para a saúde e o bem-estar. Na Unileia Cannabis, você pode se aprofundar nesse ecossistema inovador e fazer parte dessa transformação. Descubra como em unileiacannabis.com.br. Lembrando que Unileia é com 2 Ys.
Estamos de volta aqui com a Carol Dias, farmacêutica especializada em cannabis. E a gente agora quer, então, entender, Carol, com a sua ajuda, o lance que está sendo discutido no STF, que começou na semana passada, que é justamente para entender se, finalmente, vamos poder ter fórmulas manipuladas com cannabis nas farmácias de manipulação ou não, né? Porque até agora o que a gente tem é uma proibição da Anvisa. E eu queria até entender, assim, qual que é o fundamento dessa proibição da Anvisa. A gente pensa, de repente, se tem algum interesse mercadológico, né? Porque se na farmácia de manipulação você pode manipular toda ali a farmacopeia, por que justamente a cannabis não está sendo autorizada? Explica pra gente um pouco todo esse imbróglio. Bom, é um assunto bem questionável mesmo, justamente pelo que você falou. Para demais substâncias, incluindo benzodiazepínicos, opioides, substâncias de muito risco, né, para a saúde já bem definidos. A gente não tem essa proibição. Claro, a gente tem um controle, né? Para essas farmácias que lidam com essas substâncias, existe um controle maior, exigir os fornecedores qualificados. Toda essa questão sanitária mesmo, ela precisa ser muito bem estruturada e precisa ter autorização da Anvisa para isso, né? Mas quando ela traz essa proibição, né, que é o que chama mais atenção, porque não há esse tipo de proibição para outras substâncias, e levando em consideração a tudo que a gente já falou, né, de ser uma terapia personalizada, de ser uma terapia que é muito individual, que precisa de acompanhamento, enfim. Faria todo sentido estar na farmácia de manipulação, né? Porque a farmácia de manipulação, ela pode manipular, claro, que de acordo com formulários específicos, enfim. Mas ela pode manipular concentrações diferentes, combinações diferentes de fitocannabinoides. O que seria interessante para aquelas pessoas que precisam realmente de um tratamento mais personalizado, para não ter que estar usando vários tipos de óleo, goma, enfim, né? Gastando muito para ter esse produto. E levando em consideração a Anvisa ser um órgão regulatório, um órgão que a gente espera ser tão científico, nesse aspecto eu acho que a ciência está ficando de lado, né? Porque a ciência, ela prova tudo isso, ela prova que um produto específico, personalizado, ele é muito mais efetivo, você consegue dosar também a quantidade de produto que você vai utilizar, você pode fazer um mais concentrado para precisar usar menos, né? Então, é muito controverso com o que a ciência já traz para a gente, né? Esse órgão que deve ser tão científico, tão fundamentado, tão justo e igual para todos, nesse aspecto, acaba falhando, né? Com a sociedade no geral. Com certeza. Até porque esses produtos que chegariam para essas farmácias de manipulação, esses derivados, né, esses ativos que chegariam, eles chegariam de um fornecedor qualificado pela Anvisa. Então, eu não sei qual é o risco que ela vê nessa manipulação. E é por isso que as farmácias começaram a questionar isso na justiça, né? Foi crescendo esse volume de judicialização e eles começaram a perceber, a gente tem que olhar para isso. Porque tem muita gente atrás, a gente não entendeu os reais motivos, a Anvisa não justificou esses reais motivos e a gente tem que definir critérios, estabelecer, seja uma decisão unânime para todos, seja quais critérios vai ser utilizado para que aquela farmácia ela consiga fornecer esse tipo de produto, mas não deixar cada processo ser julgado da forma como o julgador está achando conveniente para ele também, né? A gente tem ideia de quantas ações já aconteceram, assim, nesse sentido, de farmácias de manipulação entrar com pedido para manipular cannabis? Várias, né? Que eu conheço, 3 entraram e ganharam, né?
3 entraram e ganharam. 3 é pouco, mas estou falando das que ganharam que eu conheço, né? Claro. E eu também conheço outras que estão há muito tempo com aquele processo. Cai no colo de um juiz, não tinha competência para julgar. Vai pro outro e se arrastando, né? E essas que ganharam esse direito, elas têm o direito, assim, garantido ou é, tipo, num caso específico? Elas têm uma liminar, né, para fazer essa produção a partir da sua farmácia. Mas com alguns critérios também estabelecidos pela justiça, claro que cada um do seu jeito, né, porque como a gente falou, não tem essa decisão unânime. Claro. E a partir do juiz que está julgando, ele define, ok, tá certo, vou conceder a liminar para ti, mas para você atender somente esses pacientes que estão precisando. Aí já tem outros que dizem, não, você pode produzir tanta quantidade por mês. Não, você pode produzir, mas só a partir de tal fornecedor. Então tá variando muito, né? Não tem ali um parâmetro, né? Não tem. Pra todo mundo fazer igual. E aí, com base nisso, foi que o STF decidiu entender melhor para poder proferir uma decisão. Então, que tipo de decisão pode sair? Vai ser vinculante para esses processos que estão correndo? Eu queria entender assim, o que pode acontecer a partir desse... Até acho meio parecido com o lance da descriminalização, que também correu no STF faz uns meses. Você acha que tem semelhanças? Como é que você acha que vai andar essa questão lá na Suprema Corte? Bom, por esses processos que já foram ganhados, digamos assim, que a grande maioria está sendo a favor, né? Na verdade, não é nem a favor. Esses processos entendem que realmente a Anvisa extrapolou o que seria da sua competência, que seria o quê? Ela não deveria ter proibido, né, excluído essas farmácias de manipulação desse tipo de cenário, né? É isso que eles entendem, esses juízes entenderam, inclusive essa é a grande questão. Agora o STF quer entender a partir dele, né, se realmente isso aconteceu, se eles entendem que a Anvisa realmente fugiu ali do que seria do correto, a competência, né, dela. Isso, da competência dela, e a partir daí definir se elas vão poder manipular, se eles vão dar um prazo para a Anvisa regulamentar isso. Como é que eles, entendendo em conjunto, vão favorecer ou não essas farmácias, né? Tá mais para o favorecimento, porque não tem uma questão legal que justifique isso, não tem uma questão científica que justifique isso, mas eles precisam realmente decidir como é que vai se dar isso, né? Porque até o momento tá muito solto, né? Como muita coisa nesse mercado. Exatamente, por isso que a gente chamou aqui para ajudar a entender. Carol, e é assim, né, porque o SUS também tem a Farmácia Viva, né, que é a sua própria farmácia de manipulação, me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber como é que vai ser, né, quando isso chegar no SUS, de repente se essa decisão for vinculante, isso já vai agregar naturalmente as farmácias vivas, e também queria saber mais a questão do SUS, né, quem é que vai acompanhar esses pacientes, qual tipo de formação de farmacêutico que a gente está tendo ou que não está tendo nesse momento, especificamente ligado ao SUS? Bom, com relação às farmácias vivas, elas fazem um papel bem semelhante às farmácias de manipulação, mas o foco dela são as plantas medicinais, né? Tem as farmácias vivas que só cultivam as plantas e vão até a parte de coleta, enfim, e a segunda parte fica a cargo de outra farmácia viva, outro estabelecimento. Mas a maioria elas são completas e elas produzem a planta até o produto final e dispensam para o paciente. Dispensa também na forma de plantas secas, para chá, enfim. Então é uma parte de fitoterapia mesmo. A farmácia viva ela vem para isso, para fortalecer também o nosso bioma brasileiro, que é muito rico de plantas com diversas finalidades, né? Eu vejo muito as associações fazendo um papel muito semelhante ao que a Farmácia Viva faria se o governo regulamentasse esse tipo de trabalho, porque nada mais é do que
o que as associações fazem? A farmácia viva, ela cultiva, ela seca, planta, ela extrai. E a partir disso, se o governo entendesse essa importância e trouxesse a cannabis para a farmácia viva, ia ser o boom do nosso sistema de saúde, né? Porque esses produtos dispensados pela farmácia viva, eles são gratuitos para a população. Então, seria uma importância econômica para o nosso país, né? A questão de favorecimento de famílias que poderiam estar trabalhando nessas farmácias, supervisionados por farmacêuticos, produtores, né? Pessoas que trabalham com todos esses processos de produção. E também chegaria para a população produtos de qualidade, produtos com genéticas muito boas, né? Porque imagina o investimento que ia ser em cima disso, inclusive das universidades, que iriam querer muito. É o que a universidade quer, ela quer fortalecer isso. A melhor semente, estudar as infinitas possibilidades, estudar esse produto que está sendo dispensado na própria população, qual está sendo o efeito disso, enfim. Então, ia gerar um ecossistema público, que seria a universidade e farmácia viva, no sentido de fortalecer esse acesso, né? Que atualmente no SUS só chega a partir dessas empresas que já estão bem consolidadas, né? Empresas farmacêuticas, que tem todo aquele processo de licitação, enfim, que também é uma via, né? Poderia ser das duas formas, né? Até porque não existe farmácia viva em todos os municípios. E ainda é algo muito pequeno comparado ao tamanho do nosso país, né? Mas me explica assim, como é que ficaria, como é que poderia ser essa colaboração entre as associações de paciente e as farmácias vivas? Seria tipo a produção toda na associação e depois passa para a farmácia viva produzir a fórmula final? Poderia ser uma parceria assim também, né? A gente sabe que tem muitas associações que têm dificuldades de conseguir continuar existindo, né? Por tantas questões, né? E aí seria um braço muito importante também, né? Claro que vão ter associações que vão continuar independente, até porque uma não precisa deixar de existir para outra existir, e nem sempre vai existir uma parceria entre elas. Mas as associações, elas vêm para mostrar ao nosso sistema que a farmácia viva, ela tem condição de fazer a mesma coisa, sendo pertencente ao governo brasileiro, né? Uhum. E, Carol, então, voltando para essa coisa da formação, né, do pessoal que vai atender, dos farmacêuticos que vão atender o pessoal no SUS e que estão atendendo já na rede privada, porque você citou até lá atrás a importância desse acompanhamento, de fazer ali uma terapia, um tratamento acompanhado, que isso vai fazer toda a diferença nos resultados, né? Então, e eu tenho esse medo mesmo, né? De que, de repente, a coisa seja feita de uma maneira tão solta, tão pouco responsável, que os pacientes começam a dizer, olha, não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando. E aí, né, em 1, 2, tipo, cannabis não funciona, não sei o quê, sendo que a gente só não tá conseguindo o resultado porque a gente não tá fazendo direito. Então, conta pra gente a importância disso, da formação das pessoas que vão atender no SUS e na rede privada, pra justamente a gente não retroceder no tema. É um tema bem mais profundo, assim, porque tudo começa primeiro. Tem locais que estabelecem quais condições clínicas vão ser atendidas pelo SUS. Epilepsia, enfim. A partir dessa definição, o que é que precisa ser feito? Precisa ser estudado quais formulações são mais efetivas para essa condição. Já que não tem como ter um leque de formulações, então vamos ver o que é que a ciência diz, do que dá mais certo. Certo. Um produto Full Spectrum dá mais certo para Full Spectrum Rick CBD, é excelente para epilepsia. Ok, então vamos procurar esse tipo de produto para disponibilizar para esses pacientes. Ok, a partir daí já temos um produto mais direcionado para essa condição. Quais são os próximos passos? Encontrar esse produto, fazer licitação, enfim, toda essa questão burocrática.
E a partir do momento que o produto vai ser dispensado, com quantos meses esse paciente precisa de estabelecer, né? Um monitoramento geral. A cada mês ele precisa passar pelo médico que acompanha ele, por exemplo, mas semanalmente um farmacêutico vai estar entrando em contato com ele para entender. Você ajustou a dose que foi proposta, ou monta o esquema terapêutico com um prescritor. Enfim, é um trabalho em conjunto. A gente precisa entender quais são os efeitos, o que a gente espera em 1 mês, 2 meses e 3 meses. Se isso não está chegando a acontecer, opa, então a gente tem que reformular isso. Ou então, essa prescrição que vai ficar ali na farmácia a partir dessa dispensação, a compilação desses dados, eu tenho 50 pacientes fazendo o tratamento, observa, essas prescrições estão ok? Tudo é muito importante, porque isso serve de modelo também para outras instituições. É o que eu estou tentando fazer com meus farmacêuticos colegas, né? Numa mentoria que eu dou. Tanto trazer esses pontos super específicos de que só a gente consegue ter essa visão devido à nossa vivência de dia a dia de acompanhamento, como também aonde a gente precisa se capacitar para isso. Eu preciso ser um farmacêutico mais clínico para atender essa demanda. Porque eu não vou estar de olho no produto, eu vou estar de olho no paciente. Como esse produto está agindo nesse paciente, em qual concentração, quais efeitos estão sendo diminuídos. Se é crise convulsiva, tinha 10, diminuiu para quanto, em quanto tempo. E a partir daí, tanto o cuidado ele é mais específico para o paciente, como a gente vê o resultado disso e observa, tá bom assim ou eu preciso melhorar? Tem algum produto que eu preciso incluir? Ou então, vou abrir o leque para dor crônica agora. Vou usar o mesmo produto. Talvez não dê certo, porque é outra condição. Então, é nisso que a gente tem que focar, no que a gente tem agora. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Eu posso acompanhar, eu posso estudar o produto, eu posso conversar com o médico prescritor para a gente montar um acompanhamento mais direto, mandando mensagem 1 vez por semana, pedindo para esse paciente retornar, observando efeito adverso, interação medicamentosa, que a maioria desses pacientes são polimedicados, né? 20 medicamentos, 15, 10. Então, tudo isso é muito importante para não chegar lá na frente e não dar certo e a gente olhar e dizer, não, cannabis não funciona, a gente gastou muito com isso, a gente lutou, a gente correu atrás, a gente fez lei, a gente fez tudo e não funciona. Mas não funciona por quê? Porque quem está lá na ponta talvez não está sabendo estruturar, que é uma demanda que eu recebo muito. Farmacêuticos falando, aqui no meu município saiu uma lei agora que vai se pensar, e agora? Eu não sei de nada, não sei nem para onde vai, nunca estudei sobre isso, o que é que eu faço? Vai correr atrás do prejuízo, né? E personalizar também a educação a esse profissional, né? Porque dependendo do local onde ele vai estar trabalhando, ele precisa ter habilidades totalmente diferentes. É isso. Carol, agora chegou a hora dos quadros. Bora para os quadros. A gente quer saber qual é a sua legalização ideal. Então, qual é a legalização ideal do seu ponto de vista para o contexto brasileiro? A legalização ideal para o contexto brasileiro precisa de uma educação prévia, que é o que a gente está fazendo agora, né? Com todas essas palestras, com esses encontros, esses podcasts, nas nossas redes sociais. A gente precisa educar porque a própria população, ela não entende o que é a legalização, né? Mas, para mim, a legalização ideal acontece ao mesmo passo de outras substâncias. Eu acho que, na verdade, a cannabis, ela nunca deveria ter sido criminalizada, né? Porque Exato. A gente vê substâncias tão nocivas que estão nas prateleiras das farmácias, que estão nas prateleiras do supermercado. No supermercado, exato. E que são incentivadas pelos nossos pais dentro da nossa casa, né? A gente vê muito, eu vi muito isso durante toda a minha adolescência, infância, enfim. Substâncias como o álcool serem colocadas como
como uma substância maravilhosa, substância da felicidade, enfim. E a gente tem contato com isso muito cedo. Sem contar que, com esse mundo caótico que a gente vive, né, a ansiedade, as doenças mentais, elas cresceram muito, né? Elas têm sido muito mais vistas, uma prevalência muito maior. E pessoas muito jovens também começando a utilizar esse tipo de produto na adolescência, que a gente sabe que também oferece um risco. Então, para mim, o modelo ideal de legalização seria a liberdade mesmo, sabe? Cada um ter a sua liberdade de escolha, cada um poder ensinar o seu filho, porque para mim também era uma dificuldade quando eu era mais nova. Eu também tinha muito preconceito, porque na escola o que me ensinava era que droga mata, que, enfim, que maconha é porta de entrada para outras drogas, que você fica esquizofrênico, enfim, todas essas questões. Hoje em dia eu vejo a educação muito diferente disso. A gente tem que ensinar de outra forma para quem está crescendo agora. Não, olha, existe isso é bom, mas não é bom para a sua idade, porque você é um jovem, você não tem o seu corpo totalmente formado como você precisa. Mas, assim como para o álcool, quando é inserido para um adolescente muito jovem, isso pode ser um gatilho para diversas outras doenças, outras condições, inclusive mentais também, né? O álcool, ele tem esse papel na saúde mental muito esclarecido. Então, eu acho que na educação da base, nas crianças, dos adolescentes, já falar disso abertamente, que é uma realidade, que ela precisa existir. E que a sua escolha, a sua responsabilidade, o que você vai fazer com isso, em que lugar você vai colocar essa substância na sua vida, ela vai ser o componente principal da sua vida? Não, ela não deve ser o componente principal da sua vida, mas se ela existir na sua vida de forma responsável, não tem nenhum problema. É isso. Carol, agora o Cannabis Indica é aquele lugar, aquele espaço onde a gente pede pra você uma indicação ou de conteúdo, filme, música, livro, etc. Ou de pessoa dentro, né, do setor da cannabis que você acha muito massa, que você indica pro pessoal, pra nossa audiência seguir. Siddhartha Ribeiro. Ele é the best of, né? Siddhartha. Sim, sem dúvida. Quem não ama o Siddhartha? Para mim, ele é uma das figuras mais importantes nesse cenário, justamente por isso, né? Porque ele faz todo esse estudo medicinal, mas o foco principal dele é a reparação da sociedade, né? Como a gente pode reparar a sociedade diante de tudo que a gente já viveu por causa dessa planta, de toda a violência que gera em cima dessa planta, né? A maioria dos documentários que eu assisto e tudo que eu leio, a gente vê que a violência em cima do tráfico da maconha é maior do que de outras substâncias. Mas por que a gente está falando de uma planta que tem tanta comprovação para tanta coisa, e como é que o tráfico mais violento gira em cima dela? A conta não fecha, né? A conta não fecha, mas porque a gente sabe que é uma planta atrelada aos negros, a toda a questão histórica, né? E para mim o Siddhartha, ele consegue abarcar tudo em uma pessoa só. E contar todas essas histórias, né? Ele também tem esse dom natural de comunicar. Sim. É muito louco, né? Um cientista que comunica tão bem. Muito bom. Carol, então chegou a hora da gente passar os seus contatos, né? Você falou que você tá dando mentoria para outros farmacêuticos. Então, quem tá ouvindo agora e gostaria de ter uma mentoria com você, onde que as pessoas te encontram? É no LinkedIn, é no Instagram, é por e-mail? Se quiser deixar também as redes do Cannabinote, enfim, tá aberto aqui o espaço. Geralmente as pessoas me encontram mais pelo Instagram mesmo. A maioria das pessoas que eu conheço nesse meio, eu sempre tô marcando reunião com pessoas que aparecem assim: gostei muito do teu trabalho, queria conversar com você, entender um pouquinho. Eu tô sempre disposta a isso, porque eu acredito que a gente só vai potencializar essa terapia quando as pessoas entenderem a importância dela, né? Com certeza. Então, eu tô sempre disponibilizando meu tempo a quem quiser conversar sobre isso. Mas no meu Instagram você pode me encontrar, @farmacaroldias. Carol e-mail. com K. Isso, Carol com K.
e-mail farmacêuticacaroldias@gmail.com. No LinkedIn eu tô com Carol Dias também. E na Cannabinote, né, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, esse trabalho científico, né, que a gente preza muito por essa segurança, para quem quer ter essa segurança na prescrição, né, pode nos encontrar no @Cannabinote no Instagram e cannabinote.com, que é o nosso site. E aí a gente pode trocar ideias, conversar dos mais diversos temas de interesse de vocês. Muito bom, Carol. Quero te agradecer aqui seu tempo e toda a sua sabedoria e a sua generosidade em compartilhar com a gente. E agora, quem está ouvindo o Cannabis Hoje Pode entende melhor o que está acontecendo nessa questão da farmácia, nas farmácias vivas, de manipulação, no STF. E isso muito graças a você. Então, obrigada, Carol. As portas do Cannabis Hoje Pode estão sempre abertas para você. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu, gente. Beijinho. Até mais. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!